no processo de santificação, no exercício da disciplina, a igreja precisa vigiar para que não haja nenhum impuro ou profano entre os santos. Essa palavra impuro é a palavra pornós. Eu só estou citando o termo grego aqui porque a gente já faz a associação, né? Pornografia. É o imoral. É o que pratica a imoralidade. Não deve haver imoral no meio da igreja. A igreja precisa tratar. Ela precisa disciplinar o imoral. Ela precisa exortar o imoral. E se ele for incorrigível, quanto mais, ela precisa excluir o imoral. Até a exclusão visa ao bem dele, para que o espírito seja salvo no dia do juízo. É só ler 1 Coríntios 5. Ele diz para que não haja imoral ou profano. Essa palavra profano é uma pessoa irreligiosa. É alguém despreocupado em relação às coisas de Deus. Alguém que só pensa nas coisas deste mundo. Mesmo que busque a Deus, ele busque pensando nas coisas deste mundo. E um exemplo de um profano é Esaú. Ele diz, olha, que não haja nenhum profano, que não haja nenhum imoral e nenhum profano como foi Esaú. E como Esaú demonstrou ser profano, diz que por um repasto, ele vendeu o seu direito de primogenitura. Ele está mencionando o que aconteceu em Gênesis 25, de 27 a 34. Ali Esaú vinha exausto da caça, ele era um caçador. E a Bíblia diz, alguns versículos antes, que Esaú era muito bom cozinheiro. Aliás, ele é destacado como bom cozinheiro e não Jacó. Apesar de que ele não era alguém que caseiro como Jacó, era um caçador, mas ele sabia preparar uma caça como ninguém. A Bíblia diz que Isaac amava mais Esaú porque saboreava de sua caça. Isaac, quando quer abençoar Esaú, ele chama Esaú para caçar e fazer um prato saboroso. Isso aqui é importante para a ironia do texto. Este chefe amador de cozinha, bom de fazer comida de caça, chega cansado, exausto, e Jacó está fazendo uma espécie de langanho, sabe? Algum cozinhado vermelho de lentilhas. Não era uma coisa muito boa. A palavra repasto traz a ideia de uma ração, de alguma coisa qualquer. Não é um prato saboroso, não é um prato fino. Sabe aquela ração que você prepara para você só encher a barriga? Você quer só matar a fome. É mais ou menos isso. E aí ele diz, olha, dá um pouco dessa... O que ele fala é alguma coisa, alguns consideram a melhor tradução seria talvez, me dá um pouco dessa droga vermelha aí que você fez. É mais ou menos isso. Ele mesmo despreza o que Jacó fez, mas ele está com fome. Jacó disse, primeiro me vende o seu direito de primogenitura. Pois Esaú tinha saído primeiro do ventre da sua mãe, embora fossem gêmeos. E o direito da primogenitura garantia ao primogênito ser o herdeiro de toda a herança espiritual da família e da herança da maior parte da herança também financeira da família. O que Esaú diz? Eu estou a ponto de morrer. Eu tenho uma necessidade imediata. De que me aproveita o direito de primogenitura? Ocorre que o direito de primogenitura era também o direito de ser o herdeiro e o guardião legal do pacto que Deus havia feito com Abraão. Aquela promessa que depois desembocaria no Messias. Bênção para todas as famílias da terra. Ser um ancestral do Messias, ser um tipo do Messias, ser um mediador do pacto, da aliança da promessa. Então ele não está rejeitando só um bem material, ele está rejeitando um legado espiritual. Ser um sacerdote do lar. Então o que nós temos aqui em mente é, Esaú desprezou uma herança espiritual por uma ração. Nós temos aqui materialismo. É materialismo. Ele está mais preocupado com aquilo que pode matar a minha fome física. Ele não entende que ele tem uma herança e um legado espiritual, do qual viria depois o Messias. Ele está trocando uma bênção eterna pela satisfação, ou melhor, ele está trocando valores espirituais por valores sensuais e mundanos. Isto é secularismo. E ele está trocando uma bênção eterna pela satisfação imediata de uma necessidade, isto é imediatismo. Esaú é um profano. E como consequência, ele traz aqui para nós um exemplo para nós. Querendo herdar a bênção, foi reprovado, foi rejeitado. Isto é, ele foi reprovado após o teste.
E essa reprovação foi definitiva e inapelável. Diz, ele não encontrou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse procurado. Precisamos entender que aqui não é o arrependimento de Esaú. Não é que ele tentou se arrepender e não conseguiu. Não é. Arrependimento aqui é de Isaac, depois de ter dado a bênção a Jacó. Arrependimento aqui tem um sentido de volta. Ele tentou voltar. Leia lá a narrativa, você vai dizer, mas meu pai, tu não tens nenhuma bênção para mim. Jacó disse, não meu filho, eu já abençoei o teu irmão. Não há mais bênção para você, não tem retorno. A bênção uma vez proclamada, não tem retorno. É isto que significa, não achou lugar de arrependimento. Não deu para voltar mais atrás, ele rejeitou a bênção, ele foi rejeitado. Ele chorou, levantou a voz, diz a narrativa lá, quando ele é enganado por Jacó, e chora. Gênesis 27, 36 a 38. Então a Bíblia diz, não deixem que haja entre vocês pessoas que sejam imorais e pessoas que sejam profanas, que não valorizam os valores eternos, os valores espirituais, que trocam os bens espirituais pelos valores e necessidades deste mundo. Agora, como é que nós fazemos isto, meus irmãos? No exercício da disciplina. E a disciplina, eu tenho que dizer, quando você pensar em disciplina, não pense de início em disciplina no conselho. Claro que ele está envolvido como instância maior, mas disciplina começando no indivíduo. Você vê o irmão em falta, você deve ir lá. Você que presenciou, você tem que ir lá. Se o teu irmão pecar, vai arguir entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se ele não ouvir, não é para você, deixa eu ir para lá. Não, eu tentei, né? Não, pastor, eu tentei, mas não quis, então, é ele no lugar dele, eu no meu. Não, a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz, se ele não te ouvir, seja o pecado foi contra você, ou não foi contra você, em qualquer circunstância, se ele não te ouvir, não desiste. Pega uma ou duas pessoas, para que pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Não fala para ninguém. Vai primeiro com teu irmão. Não fala para ninguém. Depois, você leva uma ou duas pessoas, para não expor teu irmão. Se ele se recusar, agora é a hora de dizer à igreja. Agora é a hora, trazendo a aplicação para nós, de ir ao conselho, porque o conselho é a igreja. A igreja escolheu representantes, eles representam a igreja. Agora você vai então denunciar. Mesmo que seja teu filho, tua filha, você tem que denunciar. Você tem que dizer à igreja. Ele vai ser exortado pela igreja. No nosso contexto, exortado através do seu conselho. Se ele se recusar a ouvir o que deve ser feito, considera-o como gentil e publicano. Considera-o como um ímpio. Considera-o como um ladrão. O publicano era um ladrão do orçamento. Então, às vezes as pessoas dizem assim, mas a igreja tem que ter amor, tem que ter tolerância. A Bíblia diz que a tolerância tem um limite. Essa ideia de tolerância é coisa do mundo pós-moderno. A igreja não deve tolerar pecado no meio dela. Agora, houve arrependimento, pode ser o pior pecado, a igreja tem que acolher, a igreja tem que abraçar, a igreja tem que ajudá-lo a se levantar. Mas se não há arrependimento, ela tem que excluir. É o que a palavra de Deus diz. Para que não haja raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. A igreja precisa exercer. Meus irmãos, esta igreja já fez isto. Esta igreja já fez isto. Eu fico à vontade para dizer isso. Essa igreja já fez isso, ela já chegou a excluir. E alguns dos excluídos voltaram. Entregues à sua própria vida, ao seu próprio pecado, sem a bênção da igreja, eles se arrependeram e voltaram, e foram abraçados, e foram acolhidos. Acabou! A igreja é a comunidade do perdão, mas se está endurecido, tem que ser considerado como gentil publicano. Isto é fundamental na santificação. Agora, uma vez arrependido, depois de ser tratado, é preciso aceitar. Começar do zero, perdoar, tratar como irmão. Esta é a comunidade chamada igreja.